Então, nós estamos no livro Amanhecer de uma Nova Era, né, no capítulo 15, Intervenção Oportuna. Naquela mesma noite, ao estarmos reunidos, os trabalhadores de ambos os planos, conforme sucedera anteriormente, aguardamos que os obreiros de outras sociedades atingidas pela fúria dos asseclas do Rabino Sadoc trouxesse alguns deles, os mais destacados, à nossa reunião mediúnica. Em poucos minutos, encontravam-se 5 entidades rancorosas, de aspecto grosseiro, semi-adormecidas, e um grupo de outras, igualmente portadoras de expressão fecinina, relutando nas faixas vibratórias que as envolvia e as conduziram ao nosso recinto. Só lembrando aqui um pouquinho, gente, que ainda é a história do Rabino. Consequência de todo o trabalho anterior que ele fez, né? Daqueles que se juntaram a ele já está no mundo espiritual sendo tratado, e agora vem os seus asseclas, né? Seus discípulos. Aberta a reunião pelo diretor Emmanuel, os médios Celestina e Marcos entraram em transe profundo, atraindo a comunicações 2 dos convidados indigitados, que despertaram fixados aos seus perispíritos em expansão, ocorrendo simultaneamente a psicofonia torturada e agressiva. Marcelo e Dr. Bezerra cuidaram de os atender de imediato. O nosso mentor, elegendo o Rabino Melquisedeque, que se comunicava pela Senhora Transfigurada. Percebemos que toda a sala foi tomada por expressivas defesas fluídicas, mantendo os estranhos visitantes dentro do seu campo, de modo que podiam ouvir e acompanhar todos os detalhes das comunicações dos seus líderes em rebeldia compreensível. O Rabino, à semelhança do chefe anteriormente, brasanou: somente por meio da traição é que os covardes discípulos do Cordeiro conseguem alcançar-nos, ignorando propositalmente que também temos direitos diante das leis que vigem no universo. Sem dúvida, ripostou o Dr. Bezerra, o mesmo direito que tem concedido àqueles que lhe caíram nas malhas perversas, direitos que se atribuem de ferir e atormentar, de gerar embaraços à obra do bem, de infelicitar. O irmão encorajasse a chamar-nos traidores, nós que usamos os recursos da oração e da misericórdia, comparados com seus mecanismos de injúria, crueza e ódios, com as quais intoxicam os incaustos e o arrastam aos seus presídios hediondos em processos obsessivos urgentes. Temos o direito de obedecer às autoridades da nossa crença. Exasperado, reagiu o comunicante. Não fora pelo dever de seguir as suas ordens e não encetaríamos essa luta demorada e aterrorizante. Diz muito bem que se encontra a serviço de um espírito infeliz que acaba de render-se à verdade, submetendo-se
a mansidão de Jesus. Não houve qualquer submissão, mas imposição de maneira arbitrária, em face do método execrável que foi utilizado para detê-lo na armadilha soez que lhe prepararam. O amigo encontra-se equivocado. O senhor Rabino Sadoc veio espontaneamente e adentrou-se em nosso reduto, guiado pelo seu instinto de destruição, sendo vítima da própria presunção. Ele deveria saber que esta casa tem orientação e obedece a um programa elaborado pelo Senhor da vida, e sua tentativa de invasão resultaria infrutífera, correndo o risco de tombar nas próprias malhas do atrevimento. Encorajado, porém, pelo sucesso de alguns dos seus seguidores, alcançaram aqui, como em outros núcleos de amor. Não se deteve ante a impossibilidade de resolver os seus propósitos inferiores de uma só vez, sob a ferocidade da própria violência. Afinal, que espero de nós outros que nada temos com essa sua casa? Certamente, os senhores nada têm contra a nossa casa, mas encontram-se dominados pela fúria em favor do enfrentamento com os servidores de Jesus, as quais armam ciladas, agridem-nos, seduzem-nos com seus cantos de sereia para arrastá-los de maneira inclemente para a sua dominação. É que a promessa desse crucificado que se dizia nosso Messias é falsa e hedionda, havendo gerado na história perseguições cruentas contra a raça eleita por Jeová, sendo um falso profeta que foi justiçado conforme merecia. É natural, portanto, que nos levantemos em todos os tempos contra ele, por meio dos seus infelizes herdeiros e divulgadores da grande mentira. Não descansaremos enquanto não modificarmos as estruturas da verdadeira doutrina, exaurada na Torá e nos demais livros sagrados de nosso povo. Ouvindo o irmão assim referir-se, tem-se ideia de que se encontra com razão, quando a habilidade sofista lhe toma o raciocínio. O sofista aqui, para quem não sabe, eles eram preparados para a argumentação, né? Para convencer o outro de qualquer ideia que fosse. Jesus é o Messias de Deus, não somente para Israel, mas para toda a humanidade. Ninguém como ele viveu tão integralmente a verdade, nem mesmo qualquer profeta que o antecedeu ou sucedeu. Porquanto todos aqueles que vieram a anunciá-lo estavam aquém da sua grandeza. Foi ele que se levantou para atender o povilhéu desprezado pelos preconceitos mentirosos das classes sociais cultivadas pela tradição e preservadas nas sinagogas. A sua capacidade de amar e de perdoar jamais se apresentou em alguém que se lhe equipare. Essa é tão importante, né? A sua capacidade de amar e de perdoar. É o exercício diário nosso, né? E a gente tem o Mestre Jesus, graças a Deus. As perseguições a que se refere não foram de Jesus, mas dos exploradores que se apossaram dos seus ensinamentos
e os converteram em força e poder temporais, distantes dele, que foi muito claro quanto aos seus compromissos para com Deus e os outros para com Mamon. Optaram, enlouquecidos pelo mundo, fugindo dele e desprezando-o. Não se pode julgar e condenar o povo israelense pelo crime que foi perpetrado pelos infelizes do Sinédrio e da governança romana. Da mesma forma que também não se pode acusar todos os indivíduos de insânia pela crueldade mantida nas guerras ancestrais contra os filisteus, de outros povos destruídos, os adoradores de Baal, assim de outros deuses. Uma religião que não cultiva a misericórdia, nem a compaixão. Um povo que não respeita o direito dos outros povos, não merece consideração, tornando-se execráveis os seus atos, mas dando-se chance aos seus descendentes que não são responsáveis pela hediondez dos seus antepassados. De igual maneira, não se pode responsabilizar o mestre da compaixão pelos crimes cometidos por aqueles que o traíram através dos tempos, infligindo perseguições e danos a todos quantos os desagradavam. Simultaneamente, o dialogador Marcelo esclarecia o outro vingador com palavras algo equivalentes, enquanto os ouvintes, agora atentos, acompanhavam os diálogos, especialmente o do Dr. Bezerra com o Rabino Melquisedeque. O irmão pode observar que os novos discípulos de Jesus, nas trilhas do Espiritismo, vêm tentando restabelecer a pureza e elevação dos princípios por ele propostos no amor e na caridade, no carinho para com o próximo, especialmente em relação àqueles que são infelizes, que experimentam tormentos de qualquer natureza. Tudo isso faz parte da grande farsa, retrucou ainda colérico. Parecia que, sentindo-se atingido pelo verbo fluente e verdadeiro do benfeitor, banhado pelas vibrações de bondade e de compaixão para com ele, optava por manter a agressividade por falta total de argumentos que justificassem o infeliz comportamento. Não temos outro interesse que não seja o seu e o bem-estar de todos aqueles que se encontram sob a constrição do ódio e da amargura. Você que pensa isso, porque nos encontramos felizes nos propósitos e desempenhos que nos permitimos. Além de ser infiel à verdade, o irmão é insolente e presunçoso, porque ninguém pode estar feliz enquanto persegue, explora e trabalha pelas desditas de outro. Desejamos adverti-lo que todo mal que se faz reverte-se em mal para si próprio. Do contrário, consultemos o Gênesis, no seu capítulo 15, versículo 15 e 16, que asseverava: quanto a ti, em paz irás para os teus pais, quanto a ti, em paz irás para o teu país, serás sepultado numa velhice feliz, e na quarta geração que lhes voltarão para cá, porque até lá há falta. Entenda-se o crime praticado pelos amorreus
não terá sido paga. Pelo amor réus, não terá sido paga. Equivale dizer que enquanto não seja resgatado o erro, não se poderá retornar ao seio de Javé. O Romo, eu estava acompanhando e estava pensando exatamente nisso, né? Esperando um momento, né? E acho que aqui ele fala exatamente o que eu já estava reverberando na minha cabeça, né? A gente está acompanhando a história, né, do Rabino, né, o Melquisedeque Sadoc, já desde o primeiro livro, né? E assim, ele já foi resgatado, né? Ele já está com equipes, né, que estão trabalhando com ele, tratando dele, e vê ainda o ódio que ele sente, a raiva. Quer dizer, ele não modificou praticamente nada do que ele era antes de aceitar, né? Que embora ele aqui reclame que foi traído, que foi aprisionado, né? Bezerra de Menezes lembra, né, que, se não me engano, acho que até a mãe dele, né? E ele acabou seguindo com esses amigos espirituais. Mas isso é interessante, né? Que eu estava pensando nisso, é que ele fala exatamente isso, né? Porque até lá a falta, né, não terá sido paga, até que você compreenda, né? Então não basta a gente estar com a dificuldade, estar com um problema, fazer uma oração e esperar que a espiritualidade, né, resolva o problema e pronto, e acabou. Né? Isso acontece com muita frequência, né? As pessoas jogam a responsabilidade para cima. Pô, eu tô com esse problema aí, resolve aí, eu sou um cara legal, resolve aí, quebra essa para mim. E não é assim que funciona, a gente está vendo aqui com o Rabino, né? Ele tem toda uma equipe tentando trabalhar com ele, mas enquanto ele não entender onde errou, o porquê errou, e se arrepender de fato daquilo, não adianta, a coisa não anda, ele não vai para frente. E ele faz isso mesmo, né? Enquanto não seja resgatado o erro, não se poderá retornar ao seio de Yahvé. Quer dizer, não adianta a gente pedir, implorar, se apoiar nos amigos espirituais. Enquanto a gente não aceita que fez uma lambança, que ela precisa ser consertada, e a gente tem que aceitar com humildade as consequências do nosso erro, não com revolta, não com irritação, a coisa não anda. E a gente fica na corrida dos ratos, né? Trazendo para nós, né? Primeiro que você usou sempre rebeverar, né? O rebeverar que é importante. Quando a gente estiver reverberando no ódio, na vingança, né? Enquanto, por exemplo, se alguém pisa no seu carro, pisa no nosso carro, e a gente fica com ódio, com raiva, né? Se a gente não trabalhar, porque só através do amor e da caridade, através do perdão, que a gente sai desse ciclo. E a gente está lendo a história de outro, né? Que eu já vou lembrando de Jesus outra vez aqui, né? A gente está falando sobre Jesus. A gente enxerga o cisco no olho do outro e não enxerga a trave nos nossos olhos. Então, em nossa vida, o que a gente está alimentando? Né? A gente pensa um sentimento de vingança, de ódio, de rancor, de inveja, né? Ou a gente está alimentando o amor, o perdão, a caridade, a sinceridade. Só quando a gente quebra isso que a gente vai... não sei se a palavra certa seria evoluir, mas seria melhor, né? Porque enquanto o caminho para a gente resgatar o nosso erro no passado, porque a gente escorregou, né? Tanto que a gente está aqui para a gente reparar os nossos erros. Exercendo o amor e a caridade. Enquanto a gente não exercer o amor e a caridade, e vai ser um momento oportuno, que a gente vai ter essa oportunidade de exercer. A gente tem oportunidade de exercer o perdão. A gente tem oportunidade de exercer o amor. Não é um amor platônico, exercer o amor, exercer o perdão. Enquanto a gente não sair desse, não exercer, não vai adiantar, né? Então, voltemos. Vou voltar nessa frase que o Silvio chamou a atenção, que eu acho que é muito importante.
equivale a dizer que enquanto não seja resgatado o erro, e nos dada a oportunidade de a gente resgatar os nossos erros, né? Não poderemos retornar ao seio de Deus. Olha que benção. Vejamos, quando um amigo desencarnou, quando morreram as suas carnes e a vida orgânica cessou no túmulo, para onde seguiu? Qual paraíso que o recebeu? Embora se considere um bom pastor que deveria ter sido para o seu povo, o ódio inclemente devorou-o, não deixando qualquer vestígio do conhecimento espiritual, empurrando-o para o abismo em que se encontra até hoje. Vários séculos transcorridos. Que doutrina é essa? Incapaz de ajudar o seu fiel no momento mais grave da sua existência de ser imortal? Aproveite esse instante para refletir e reconsiderar as atitudes cruentas que vem mantendo e os propósitos infelizes contra Jesus, representados nos seus humildes seguidores, sedentos de amor e de piedade. A reencarnação, conforme exalada no texto do Gênesis, a todos se nos impõe e ninguém se lhes furtará, por ser uma lei universal. De um para outro momento, o Senhor dos mundos convoca-nos para o retorno ao corpo. E como renascerá o amigo e irmão? Poderá fugir à lei divina? Esta é a oportunidade sua e de todos aqueles que se encontram nessa guerra sem vencedores, do mal contra o bem, da violência contra a pacificação, do ódio contra o amor. Até quando se prolongará a grande noite que os envolve? O benfeitor falava a todos os presentes convidados e trazidos para essa ocasião culminante. Ouviram-se de imediato choro e exclamações, objurgatórias, súplicas de amparo, que eram atendidas pelos cavaleiros templários e pelos trabalhadores do Evangelho das instituições em pauta, recolhendo-os com ternura e cuidando das suas dores no despertar doloroso. A verdade dói, né? No despertar doloroso. Tocando a fonte do médio com infinita bondade, Dr. Bezerra concluiu. Somente por intermédio da coragem de rever a própria situação é que o ser encontra-se consigo mesmo para depois encontrar-se com Deus. O irmão não está sendo julgado, nem censurado. Antes estamos convidando-o à mudança de atitude, ao encontro com a felicidade que a todos nos aguarda. Só um instantinho, Rômulo, que me lembrou o que você disse no início, né, que você falou da oração inicial, né? Que primeiro na gente, depois nos outros, né? Exatamente, ele repete mais ou menos isso nessa frase, né? E a gente pode observar, Silvio, essa sincronicidade, dá vontade até de chorar aqui. Não sei nem se deve falar, mas eu vou falar, né? Beito, vai falar. Uhum. As suas orações, sempre, elas estão em sintonia com o que a gente vai aprender. Sempre. A gente pode até começar a fazer as gravações das orações desde o início, porque a comunhão espiritual sua, com o que a gente está lendo, o que a gente vai trabalhar, é sempre de uma comunhão assim tão magnânima, espiritual, né? Abençoada.
Somente por intermédio da coragem de rever a própria situação, né? Primeiro a gente tem que cuidar da gente, né? Para a gente poder cuidar dos outros. Não adianta você tentar levar para os outros uma coisa que você mesmo não compreende, que você não aceita. Fica falso. E ninguém te segue. Mas quando vem do coração, é natural que todo mundo ao teu redor, quando te ouve, quando te vê, te siga. É muito importante a reflexão, né? A reforma íntima. A gente parar, né? Para ver como estamos caminhando. Fazer uma reflexão, né? E então, uma vez uma pessoa fala, tem uma frase que diz assim: se você não está gostando do que está colhendo, né? Faz uma verificação do que você está plantando e mude o que você está plantando, né? A reforma íntima, essa leitura nos toca. Eu acho que podemos parar aqui, né, Silvio? Sim, sim. Deixar para continuar na próxima semana. Essas leituras nos trazem uma luz sobre a necessidade de uma reforma íntima, né? De uma verificação constante dos nossos propósitos, né? Se a gente está realmente perdoando, se estamos deixando a vontade de Deus, né? A vontade, a gente fala, seja feita a vossa vontade. A gente reza tanto o Pai Nosso, né? E nós, às vezes, não deixa, né? A vontade de Deus seguir, orientar os nossos corações. Oi, Glaucia, diga. Oi, bom dia. Bom dia. Não, você falando isso, Rômulo, eu sempre me pego pensando nisso, nessa reforma íntima, e eu sempre me pego também assim, eu quero fazer mais, eu preciso fazer mais, eu preciso ajudar mais, o que seja, mas eu não saio do lugar, eu fico patinando, entendeu? Quando eu vejo, passou meses, passou anos, e eu não fiz nada. Isso me dá uma angústia, isso me dá uma pressão. Aí, às vezes, alguém fala assim, não, é porque não está no seu momento, não, porque você tem que ter paciência, vai chegar a hora, não sei o quê. Mas, no fundo, eu fico pensando, gente, mas eu não estou fazendo nada para chegar essa hora. Eu fico, isso me dá uma angústia. Eu acho que umas 2 vezes você já comentou, outro dia você falou que semana passada já falei. Na comunhão e coisa, mas você vem buscando, você foi lá na vila, né, Menino Jesus. Pois é. Mas eu quero mais, eu quero mais, eu sei que eu posso mais. Então, mas não sai do lugar, não sai do lugar. Precisar, estamos juntos. Isso é importante, e a gente não está sozinho. E tem uma coisa tão interessante, essa hora de ajudar. Eu fui numa palestra semana passada, lá na Casa Espírita, lá na comunhão. Tão bonita. Aí falou, se você quer ajudar, traga 1 quilo de arroz, 1 quilo de qualquer mantimento, qualquer coisa, contribua aqui, eles auxiliam várias famílias, né, distribuem alimentos, traga 1 quilo de alimento. Aí você fala assim, mas 1 quilo de alimento é tão pouco. Meu filho, mas já ajuda muito, né? Não, mas aqui na comunhão tem mais de 3.000 amigos, irmãos. Se cada um trouxer 1 quilo, são 3.000 quilos, são 3 toneladas. Então, Glaucia, não é carregar o mundo nas costas, mas sempre agradecer a oportunidade de servir e servir quando a oportunidade surgir.